Olá pessoal, segunda videoaula sobre conjuntos numéricos do curso Matemática para Prefeituras, aqui do canal do Raciomática Cursos. Vamos à aula. Galera, na aula passada nós iniciamos o estudo dos conjuntos numéricos. Nós vimos o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais, dos números irracionais, e nós vimos um diagrama que nos ajuda a entender as relações de continência entre esses conjuntos. Mas, galera, nós sabemos que a matemática ela é muito organizada. Então, os matemáticos, o homem, eles não poderiam pegar todos esses números e deixar eles soltos. Conjunto dos números irracionais em um local, conjunto dos números racionais em outro. Então, o que é que eles resolveram fazer? Eles resolveram criar um conjunto que abarcasse todos os números, todos os conjuntos numéricos descobertos até aquele momento. Foi assim que surgiu o conjunto dos números reais. Então, quando nós pegamos todos os números irracionais e todos os números racionais, a união entre esses conjuntos dá origem ao conjunto dos números reais. Então, todos esses números que nós estudamos até agora, naturais, inteiros, racionais e irracionais, também são números reais. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a construção dos números que nós utilizamos no dia a dia. Os números que nós trabalhamos. Professor, e como é que isso pode ser cobrado nos concursos? Vamos ver? Concurso da Prefeitura de São José dos Ramos, da Paraíba, para o cargo de arquivista. Sobre os números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, é correto afirmar. Letra A. A diferença entre dois números naturais é sempre um número natural. Pessoal, essa alternativa está equivocada. Por quê? Nós já estudamos o conjunto dos números naturais. Nós sabemos que ele é formado pelo zero e pelos números positivos. Quando a alternativa diz que a diferença entre números naturais será um número natural, ela quer dizer que isso acontece para qualquer número. E não é verdade. Perceba. Se nós pegarmos o número 2 e o número 3, nós sabemos que esses números são naturais. Quando nós fazemos 3 menos 2, o resultado é 1. E nós sabemos que o número 1, ele é um número natural. Está aqui. Mas quando nós pegamos o 2 e o 3, que são números naturais, e fazemos a diferença 2 menos 3, o resultado é menos 1. Ou seja, um número negativo. E nós sabemos que números negativos não pertencem, não fazem parte ao conjunto dos números naturais. Tudo bem? Dessa forma, a letra A está errada. Vamos para a letra B. O conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Pessoal, nós vimos que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros.
Então, se n está contido em Z, lá pela aula de teoria dos conjuntos, nós sabemos que n é um subconjunto de Z. Ou seja, o conjunto dos números naturais é subconjunto dos números inteiros. Então, é essa, professor, a resposta? Exatamente, galera. É a resposta do nosso exercício. A letra B de questão boa. Mas, professor, e essas outras alternativas? Vamos ver, vamos ler por que elas não podem ser a resposta desta questão. A letra C. No conjunto Q dos números racionais, a divisão por zero é possível. Pessoal, nós já vimos. Quem é o conjunto dos números racionais? Conjunto formado pelos números que podem ser escritos na forma de fração. Contudo, nessa fração que representa os números racionais, obrigatoriamente o denominador, o número que está na parte de baixo da fração, ele tem que ser diferente de zero. Então, isso torna a letra C incorreta. Letra D. O número π não é irracional, pois é uma decimal exata. O número π é um dos mais famosos números da história e é um clássico número irracional. Então, a letra D também está incorreta. A letra E. N está contido em Z, que está contido em Q, que não está contido em R. Pessoal, pelo nosso diagrama, nós podemos facilmente perceber que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais e que o conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números reais. Então, pelo diagrama, nós podemos perceber que a letra E também está incorreta. Esse diagrama, pessoal, é simples, mas nós conseguimos resolver um monte de exercícios só através da sua análise. Beleza? Então, resposta do nosso exercício, a letra B. Professor, entendi. Faça outro aí para a gente reforçar essa teoria dos números reais. Vamos fazer? Prefeitura de Tupi Paulista, no estado de São Paulo, para o cargo de professor de educação básica, especificamente professor de dança. Sobre o conjunto dos números reais, estão corretas as afirmações. Afirmação número 1. O número raiz de 7 é um número irracional. Portanto, é também um número real. Galera, o número raiz de 7 é uma dízima não periódica. Ou seja, é um número decimal que possui infinitas casas após a vírgula. E essas casas não possuem um período. Não possuem números que se repetem. O número raiz de 7 possui todas as características de um número irracional. Pelo nosso diagrama, nós podemos perceber que o conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números reais. Então, é claro que o número raiz de 7 pertence ao conjunto dos números reais. Ou seja, a afirmação número 1 está correta. Tudo bem? Afirmação número 2. O número 3 dividido por 5 é um número racional. Portanto, é também um número real. Galera, quando nós pegamos 3 dividido por 5, o resultado dessa divisão é o número
0,6. É um número decimal. Mas lembre-se, o conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, se 0,6 pode ser escrito através da fração 3 dividido por 5, então ele é um número racional. Ele pertence ao conjunto dos números racionais. A afirmativa 2 também está correta. Afirmativa número 3. Todo número natural é inteiro. Todo número inteiro é também racional. E todo número racional é também um número real. Pessoal, é o resumo do nosso diagrama. A afirmativa número 3 também está correta. Professor, então todas as afirmações estão corretas? Exatamente, pessoal. É exatamente o que diz a letra E. A letra E de esperança. Beleza? Nós ainda resolveremos muitos exercícios. Agora, nós vamos prosseguir com a teoria. Entendido o conjunto dos números reais, a construção do conjunto dos números reais, nós vamos estudar agora uma outra forma de representá-los. É a famosa reta real. Que reta é essa, professor? É uma reta em que cada ponto sobre ela representa um número real. Quando nós unimos, quando nós juntamos todos esses pontos, todos esses números, nós temos a representação do conjunto dos números reais. Tudo bem, pessoal? Essa reta, galera, é muito importante e ela é bastante explorada pelas bancas examinadoras. Porque, olhando para ela, nós conseguimos observar alguns conceitos, algumas consequências. Por exemplo, entre dois números racionais, existem infinitos números racionais. É uma consequência da reta real. Professor, eu não estou conseguindo ver esse conceito. Galera, vamos lá. Vocês concordam comigo que o número 1 e o número 2 são números racionais. E nós conseguimos facilmente, entre esses dois números, pegar um outro número que também é racional. O número 1,5, por exemplo. Entre o número 1 e o número 1,5, nós podemos pegar um outro número que é racional. O número 1,25. Entre o número 1 e o número 1,25, existe outro número racional? Sim. O número 0,625. Nós conseguimos fazer esta divisão infinitamente, pessoal. Por isso que nós podemos afirmar, sem medo de errar, entre dois números racionais, existem infinitos números racionais. Tudo bem? Isso daqui é apenas um exemplo para que a gente possa visualizar esse conceito. Beleza? Próximo conceito. Entre dois números irracionais, existem infinitos números irracionais. Pessoal, os números raiz de 2 e raiz de 13, por exemplo, são números irracionais. Professor, como é que eu sei disso? Galera, a raiz quadrada de todo número primo, ela é um número irracional.
nós ainda não estudamos números primos, mas eu vou explicar eles para vocês. Isso daqui é apenas um spoiler, tudo bem? Então vamos lá. Os números raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 13, eles são números primos. Então, se a gente pegar a raiz quadrada de 11, que também é um número primo, ele é um número irracional. Se nós pegarmos a raiz quadrada de 7, que é um número primo, também é um número irracional. O número π, ele está entre a raiz de 7 e a raiz de 11, um número irracional. A raiz de 5 está entre a raiz de 2 e a raiz de 7, é um número irracional. Então, da mesma forma que nós conseguimos, entre dois números racionais, um outro número racional, nos números irracionais, nós também temos essa característica. Sempre que a gente pegue dois números irracionais, vão existir infinitos números irracionais entre eles. Beleza, pessoal? E aí, o mais interessante vem agora. Entre dois números racionais, existem infinitos números irracionais. E entre dois números irracionais, existem infinitos números racionais. Isso é muito interessante, pessoal. Vamos ver como esses conceitos podem ser cobrados. Concurso da Prefeitura de Tabira, no estado do Pernambuco, para o cargo de guarda municipal. Identifique a única sentença verdadeira. Pessoal, vamos começar pela letra B, tudo bem? Letra B. Entre dois números inteiros distintos, existe sempre um número inteiro. Galera, quando nós olhamos para o conjunto dos números inteiros, nós percebemos que, se nós pegarmos alguns números específicos, por exemplo, o 1 e o 3, de fato, vai existir um outro número inteiro entre eles, o número 2. Mas percebam que, se a gente pegar números inteiros consecutivos, o 3 e o 4, por exemplo, não existe um outro número inteiro que está entre eles. Então, a letra B está incorreta. Nem sempre existe um número inteiro entre dois números inteiros. Tudo bem? Letra C. Entre dois números inteiros distintos, existe um único número inteiro. Nós acabamos de ver. Nem sempre isso é possível. Basta pegarmos números inteiros consecutivos para que essa situação não aconteça. Letra D. Entre dois números racionais distintos, existe apenas um número racional. Galera, nós acabamos de ver. Entre dois números racionais, existem infinitos números racionais. Então, a letra D também está incorreta. A letra E diz o seguinte: nenhuma alternativa anterior. Bom, falta a gente ler a letra A, para saber se ela está correta ou incorreta. Entre dois números racionais distintos, existe sempre um número racional. Exatamente, galera. Foi o que nós acabamos de ver. Professor, então a resposta é a letra A, não é? Exatamente. A letra A é a resposta do nosso exercício. Então, pessoal, gravem esses conceitos. Eles são importantíssimos. Beleza? Outra forma das bancas examinadoras cobrar a reta numérica em questões de concursos públicos
É querendo saber se o candidato conhece a posição, a localização dos números sobre ela. Vejam como o concurso da Prefeitura de Fortaleza, no estado do Ceará, para o cargo de professor substituto, especificamente professor de matemática, cobrou esse tema. A figura abaixo mostra alguns números racionais sobre a reta numérica real, na qual as marcações indicadas são igualmente espaçadas. Então, temos aqui uma representação da reta numérica real. Qual fração representa o ponto X destacado? Pessoal, essa questão, se o candidato tivesse uma sacada na hora de resolvê-la, seria muito rápido, muito fácil a sua solução. Que sacada é essa, professor? O exercício não disse que essas marcações foram igualmente espaçadas? Disse. Pois bem, quantas marcações nós temos sobre essa reta numérica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Ou seja, o ponto X destacado, ele ocupa a 13ª posição entre 21 existentes, já que esses espaços possuem as mesmas medidas. Professor, quer dizer que a resposta desse exercício é a letra D? Exatamente, pessoal. O ponto em destaque ocupa a 13ª posição entre 21 existentes. Resposta do nosso exercício. Mas e aí? Se o candidato não tivesse essa sacada na hora de fazer essa questão, será que só existe essa forma de resolvê-la? Não, galera. Nós podemos utilizar as operações básicas da matemática. O ponto X está entre as frações 4 sobre 7 e 5 sobre 7. Quando nós dividimos 4 por 7, nós encontramos o número 0,571428 e assim por diante. Quando nós dividimos 5 por 7, nós encontramos o número 0,7141285 e assim por diante. Ou seja, o ponto X está entre esses números. Então, para a gente descobrir qual dessas frações representa o ponto X, basta fazermos as divisões dessas frações. Quando nós dividimos 1 por 3, nós encontramos o número 0,33333, ou seja, esse número está localizado na reta nessa posição, um pouco à frente da fração 1 sobre 7. Tudo bem? 1 sobre 7 é menor do que 1 sobre 3. Beleza? Ou seja, 1 sobre 3 não pode ser o ponto X, está muito longe. Vamos para a letra B. Quando nós dividimos 4 por 8, nós encontramos o número 0,5. Percebam que já estamos bem próximo do ponto X, porque 4 sobre 7 é 0,571. Então, 0,5 está aqui, ó, um pouco abaixo de 4 sobre 7. Beleza? Quando a gente divide 5 por 8, nós encontramos
0,625. Opa! Já é um número que está nesse intervalo. Concordam comigo? 0,6 ele está entre 0,5 e 0,7. Então, esse daqui se candidatou como uma possível resposta. Mas nós precisamos também fazer a divisão da letra D. Quando nós dividimos 13 por 21, nós encontramos o número 6, 0,619047. Ou seja, também é um número que está nesse intervalo. Mas, galera, concordam comigo que 0,619 é menor do que 0,625? Então, fazendo essas divisões, nós podemos concluir que a letra C está um pouquinho à frente da letra D. Então, só pode ser ela a resposta. Beleza, galera? Então, se o candidato não tivesse essa sacada de que os espaços foram igualmente divididos, ela poderia ter sido resolvida também dessa forma, dividindo as frações das alternativas. Beleza? Vamos fazer mais um exercício sobre localização dos pontos na reta. Prefeitura de Araucária, no estado do Paraná, para o cargo de agente municipal de trânsito. Dados os números racionais abaixo, 15 sobre 25, 19 sobre 4 e 9 sobre 12. Analise os itens a seguir sobre esses números e, em seguida, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Vamos analisar esses números. Pessoal, quando nós dividimos 15 por 25, o resultado é 0,6. Dividindo 19 por 4, o resultado é 4,75. E 9 sobre 12 possui como resultado 0,75. Organizando esses números sobre a reta real, nós resolvemos facilmente esse exercício. Olhem o item 1, o que diz. O número racional 19 sobre 4 é maior do que os números racionais 15 sobre 25 e 9 sobre 12. De fato, né, pessoal? Está aqui, ó. O número 19 sobre 4 é maior que os números 15 sobre 25 e 9 sobre 12. Então, o item 1 está correto. Vamos para o item 2. O número racional 15 sobre 25 é maior do que os números racionais 9 sobre 12 e 19 sobre 4. De forma alguma, né, galera? Está aqui, ó. O número 15 sobre 25 é o menor de todos e não maior de todos. O item 2 está incorreto. Item 3. Os números racionais 9 sobre 12 e 15 sobre 25 são maiores do que o número racional 19 sobre 4. Outro item que está errado. Esses números são menores do que o número 19 sobre 4. Desta forma, só o item 1 está correto. Qual é a resposta do nosso exercício? É a letra A. Tudo bem, pessoal? Então, essas questões são formas da banca examinadora cobrar a reta real em seu concurso. Beleza? Galera, foi só a segunda videoaula. Muito ainda temos a ver sobre os conjuntos numéricos. Se gostou desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal,
dê uma força ao nosso projeto. Deixe um like, compartilhe os nossos vídeos. Esse retorno é muito importante para nós. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula.